Bom, você tem um motor que é um dos meus grandes preferidos e um dos grandes ícones de motores a combustão que foram fabricados e importados do velho continente. O nome dele é Mercedes-AMG M156. O famoso motor de 6.2 litros V8 naturalmente aspirado, que chegou a produzir aí os seus quase 600 cavalos em algumas versões, no M159 talvez. Um motor que está presente ali desde, acho que de 2006, né? Mais ou menos nessa época a gente começou a ver os primeiros modelos. Equipou carros icônicos, desde a mais diminuta C63 e até gigantes como a SL S AMG, que eu já mostrei aqui no canal. Você clica aí e dá uma olhada numa versão desse motor de competição. Motor muito famoso, muito capaz, muito potente, gigantesco, só que ele está, depois de 20 anos de idade, ele está literalmente derretendo. O motor está em diversas partes, em setores diferentes, na admissão, nos cabeçotes, no comando, tudo está derretendo nesse motor passado esses anos. E o que era antes a referência de uma espécie de Panzer alemão, tanque de guerra, né? Que você teria uma longevidade aí infinita, hoje muda de cenário, né? Porque o tempo ele não poupa ninguém, a verdade é essa. E o M56 agora está começando a demonstrar alguns defeitos, eu vou mostrar alguns deles. Vou falar aqui de parafuso de cabeçote, o mito do parafuso de cabeçote. Vou falar do coletor de admissão, vou falar de comandos, vou falar de variador de fase, vou falar de injetor. Tem coisa para falar nesse vídeo. Mas antes, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações para me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos mais técnicos. Eu sei que vocês gostam disso e esse é um desses vídeos. Então se você gosta disso, você, por favor, neste momento, clica aí na curtida e vem com a gente. Clicou? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um caso específico. A ideia era gravar só desse carro e, curiosamente, hoje, segunda-feira que eu fui começar a gravar esse vídeo, apareceu uma outra. E tem mais aqui, né? Na verdade, nós estamos hoje, nesse momento, com as 3 gerações dos V8 da AMG hoje em serviço aqui na Vanguard. Eu tenho o M156, eu tenho o M157, que é aquele 5.5 V8 biturbo, e tenho o M177 também, né? Numa outra C63 que não é a minha. Mas vamos lá, o foco é nesse daqui. Como vocês veem, eu estou com o M156 aqui sem os cabeçotes. Vamos começar de trás para frente? Vamos começar da parte interna. Eu vou falar uma das coisas aqui que chamam a atenção nesse motor e depois a gente parte para os problemas mais frequentes e mais fáceis de diagnosticar, né? Não é todo dia que você vai chegar aqui nesse nível de desmontagem no motor relativamente raro como esse, né? Isso aqui não é o 4 cilindros da C200 que roda aí a rodo, o M274 ou o M271 na rua, né? Isso aqui é um cenário mais específico, eu diria, né? Então vamos ver mais perto, vamos já falar aqui de alguns detalhes aqui da construção desse motor. Então vamos lá, estamos com o bloco do M156 aqui, coisas que chamam a atenção. Número 1, bloco ele é feito de uma liga de alumínio, tá? Percebe-se pela cor aqui do material, o aspecto da fundição. Ele também é um bloco closed deck ou de deck fechado, ou seja, as camisas elas fazem parte da fundição do bloco, ok? Isso aqui é tudo fundido. Quando o metal que está líquido ele vem derrete, formam-se essas estruturas aqui dentro do molde. A camisa ela utiliza o mesmo material do bloco para fazer aquela superfície de alusil, que se eu não estou enganado na Mercedes tem um outro nome, Silitec, alguma coisa assim. Mas é basicamente você fazer um processo, nesse caso desse bloco, de usinagem para tirar o alumínio e deixar na superfície só o silício, né? Você vai fazer lá um processo de brunimento aqui, você tem a matriz de alumínio e silício, a sua ideia é você tirar o alumínio e deixar só o silício exposto dentro aqui do cilindro para fazer a superfície mais dura, né? Para aguentar aqui os esforços mecânicos do pistão que está deslizando aqui, certo? Então tudo isso é fundido junto, closed deck, então a gente tem uma rigidez aqui muito boa dessa parte aqui do bloco, né, no casamento com o cabeçote, que é isso que a gente está olhando. E uma coisa para esse vídeo
deve chamar a atenção aí para vocês. Isso tem a ver com as galerias de água ou a jaqueta de água, né? Se eu botar uma luz aqui, se vocês perceberem, dá para perceber a parede do cilindro aqui com a parte que ela tem contato com a água, né? O sistema de arrefecimento, ele passa aqui por essas galerias. Esse pó que eu tirei não é óleo, ele é um resto de oxidação da parte dos componentes do sistema de arrefecimento. Então eu tenho aqui as galerias de água que passam aqui até aqui sem novidades. Vários motores utilizam o mesmo esquema, mas aqui eu tenho uma diferença. O buraco onde eu tenho o parafuso do cabeçote, se você perceber aqui, eu botar o dedo aqui, eu tenho o mesmo acúmulo de material. E até, veja bem que até mais concentrado, né? Esse pó que eu tenho aqui é um óxido proveniente da oxidação dos metais que estão aqui presentes no sistema de arrefecimento, que tem contato com o líquido de arrefecimento, que circula não só aqui por volta das camisas, mas também tem contato com essa parte aqui. Ou seja, o parafuso do cabeçote está mergulhado na água, ok? Aqui sem grandes novidades, aproveitando que a gente está aqui numa visão que a gente sempre vê, eu vou falar aqui do pistão. O deslocamento de 6,2 litros em 8 cilindros desse motor, ele não vem do além, ele vem principalmente do curso. Então, o curso lá do Virabrequim e da Biela, nós temos um curso de 94 milímetros, isso é um curso bem largo, isso aí é mais ou menos a distância que o pistão tem que percorrer em relação ao ponto superior e ao ponto inferior aqui do curso dele, e também em relação ao diâmetro do pistão. Dá uma olhada, eu tenho parede aqui no bloco, tem uma relativa parede grossa, mas dá uma olhada no tamanho desse pistão. Eu vou botar minha mão aqui. Vou fazer melhor, vou pegar um pistão de um carro de 4 cilindros que possui um deslocamento de 2 litros. É um pistão, nesse caso aqui, por volta ali de 84 milímetros, e vou botar aqui dentro só para comparar. Então esse aqui é um pistão de um carro 2.0. Vou fazer uma outra comparação agora também. Eu tenho o pistão da minha BMW M5, que possui 6 cilindros e uma litragem de 4 litros. Esse aqui é um pistão de 90 e poucos milímetros. Veja que ele entra com folga aqui, né? Dá para perceber a folga. Isso porque aqui nós temos um pistão de 101 milímetros de diâmetro e é considerado hoje um pistão largo. Coisa que vai ter um pistão próximo disso aqui é o quê? O Opala, aqui que a gente conhece, né? Só que aqui em vez de 6 são 8. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o parafuso do cabeçote. Essa mais ou menos é a área de rosca que nós temos lá dentro do bloco. O parafuso vai nesse alojamento. E lembrando que eu tenho água passando aqui presente, em contato com o corpo do parafuso. Essa água, ela chega a encostar aqui em cima. Ela passa pelo cabeçote que está aqui. Vamos dar uma olhada no cabeçote. Aqui eu tô com o cabeçote do M156. Esse aqui, na verdade, eu já puxei do serviço. Ele já está limpo. Mas a gente percebe aqui a vela. É um cabeçote de injeção indireta. A gente não vai ter o outro buraco para botar um injetor. Ele não injeta de ângulo. A gasolina, ela entra dentro. O botão entra para fora. Então, entra dentro não é um... A gasolina, ela entra aqui pelos dutos de admissão, pelo bico injetor que está aqui, né, no coletor de admissão, mais ou menos aqui assim. A gente vai ver ainda isso nesse vídeo. O parafuso que eu mostrei lá para vocês, ele vem dentro desse alojamento aqui, passa pelo bloco. E lembrando que nessa região nós temos água ou fluido de arrefecimento. Passa pela junta. A junta tem a função de fazer aqui a interface entre o cabeçote e o bloco, e não deixar a pressão de combustão, com o movimento aqui de compressão do motor, cair para o sistema de arrefecimento ou para o sistema de lubrificação. E aqui nasce o tal do problema do parafuso de cabeçote. E aí eu vejo algumas explicações e eu acho que tem mais de uma. Esse vídeo vai ser focado no problema específico que este exemplar apresentou, tá? Devido às análises que a gente está fazendo dos parafusos aqui do sistema de arrefecimento. Essa explicação serve para esse carro, ok? Beleza. A gente tem outros problemas também que eu não vou conseguir explorar visualmente para vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. O cabeçote, se você ver aqui na frente dele, você vai ver aqui que no molde eles põem o componente que forma a liga desse cabeçote. Uma liga ali de alumínio, silício, magnésio e mais algumas coisas. Oxigênio? Zircônio. Então existe proporcionalmente 0,25 de zircônio nessa liga. É o que monta... Imagina como se fosse, sei lá, uma massa de panetone. Tem umas que tem mais uva passa, outras que tem mais manteiga,
outras que põem mais açúcar, menos açúcar. Essa é a liga que forma esse grande panetone, que na verdade é até levinho pelo tamanho, tá? Alumínio ele é menos denso, né? E é um cabeçote leve aí pra gente... O parafuso não tá ajudando o vídeo, né? Guilherme, por que você está entrando na química aqui no problema? Porque o problema, para mim, tem a ver com um fenômeno que acontece na natureza entre a interação dos diferentes elementos químicos, chamado de corrosão galvânica, certo? Corrosão galvânica, ela é formada quando eu tenho o contato de dois elementos com potenciais elétricos diferentes, geralmente unidos por um eletrólito, inclusive, certo? Em outras palavras, é uma formação de uma célula galvânica, que é um fenômeno elétrico-químico que acontece em tudo na sua vida. Vou focar só na engenharia aqui, porque acontece em prédios, em vergalhões de prédio, acontece em barco. No barco, por exemplo, você vai lá e você põe o anodo de sacrifício. O que acontece é que na interação desses dois elementos, né, dessas duas ligas metálicas, uma vai ter um potencial elétrico menor e ela vai virar o anodo, ou seja, ela vai acabar sofrendo uma corrosão pelo simples contato e o eletrólito presente. E qual que é o eletrólito? A água ou o fluido de arrefecimento, se você trocou ele, porque se você não trocou ele, e nessa época era muito comum aqui as oficinas no país, né? Ah, doutor, chegou a hora aí, ó, já deu 3 anos, chegou a hora de trocar o fluido de arrefecimento. E deixa que eu faço aqui pro senhor rapidão, né, no posto lá. Aí o cara vai lá, faz rapidão no posto, pega a água da torneira, que é uma água que vem com diversos contaminantes, e a água de torneira ela é um excelente eletrólito, né? Então ela acelera a transmissão ali dos elétrons pelo meio, né? E causa essa corrosão do anodo, que vai ser entre a liga do cabeçote e dos outros componentes o mais fraco. Tá? E nesse caso aqui, ó, se eu pegar o parafuso de cabeçote que está em contato tanto aqui, ó, o parafuso de cabeçote, ele é uma liga de ferro. Então eu tenho o parafuso aqui em contato tanto quanto a água e com o próprio cabeçote, né? E nessa região onde há o encontro dos três, que acontece exatamente aqui na base, eu acabo tendo uma corrosão. Se você notar aí perto, esse parafuso que eu tenho agora aqui na minha mão, ele está todo com essa massa meio laranja, né? Esse laranja é típico do óxido ferroso que monta a liga desse parafuso, né? E essa corrosão está dando bem na base do parafuso. E essa base, onde a gente tem o contato com o cabeçote, é justo o ponto de maior estresse mecânico do parafuso, né? O parafuso sendo uma peça única, né? Eu não tenho, por exemplo, aqui uma porca e um prisioneiro, eu tenho só um parafuso. É bem nessa área onde a gente tem o maior estresse aqui, tanto da força nesse sentido, como da força de torção que foi utilizada para aplicar aqui, o torque que foi aplicado para esticar essa mola aqui e fazer a união do o parafuso é uma mola. Eu já expliquei isso em qual vídeo eu expliquei? No vídeo da X5 Diesel, eu já expliquei. Clica aqui para você entender melhor, eu não vou me estender aqui na mesma explicação. Mas é exatamente nesse ponto. Ok, tem um outro ponto, que é esse ponto onde termina a rosca do bloco, né, e continua a rosca do parafuso. Mas, para explicar o problema específico desse parafuso, essa zona aqui que a gente tem contato com a base do cabeçote é também um ponto de alto estresse, ok? Para simplificar o vídeo. E aí, nesse ponto aqui, eu tenho corrosão. E aqui nasce um dos problemas dos parafusos de cabeçote. E aí a gente vê, eu não tive acesso pelo menos ao boletim técnico específico da fábrica explicando, e muitas vezes os boletins não explicam o problema, eles só explicam a solução do problema e não a origem. Mas eu vendo o parafuso aqui, eu chego à conclusão, olhando esse daqui, ó, e aí a gente entra no caso específico desse carro que eu tô gravando. Esse carro, ele estava com um problema de arrefecimento, ele estava esquentando e falhando, isso devido a quebra do parafuso. Junto do parafuso que quebrou só de um dos lados, do lado do cabeçote aqui direito, se eu não estou enganado. Os outros parafusos, né? Porque são vários. A gente tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, etc. Tava quebrado um aqui no centro e os outros ao redor também estavam com baixo torque, por causa da própria deformação aqui que sofreu pelo desequilíbrio aqui das forças de acoplamento, né? De clamping forces que a gente
tem aqui. Isso, o que iniciou isso, né? A gente vê lá o manual, bom, dependendo do manual da fábrica, alguns são mais explicativos no problema. O que a gente vê aí pesquisando no Google e nos fóruns é um problema de desenho do parafuso, né? O parafuso original, ele tem esse esquema de Torx fêmea. O Torx fêmea é esse estilo de cabeça de parafuso, né? A cabeça do Torx, ela é uma excelente cabeça, né? O desenho dela é excelente para você aplicar força e você não ter o parafuso espanando, diferente de um parafuso Fendel Phillips, né? E você tem ela disponível nas duas versões, a versão fêmea e a versão macho do parafuso. Aqui eu utilizo uma chave macho para apertar o parafuso fêmea e vice-versa, certo? E o que a gente vê aí de explicação do pessoal é que há um problema de material aqui, que ele cede às forças. Em nenhum momento eu vi corrosão, ok? Mas ele cede às forças e ele acaba quebrando por mau projeto do parafuso ou ausência de material suficiente, ok? Eu discordo, ok? Isso aqui sou eu, Guilherme, puramente achismo e empírico, ok? Mas eu discordo, porque sim, há uma diferença de material quando você faz um parafuso Torx fêmea. Para títulos de comparação, aquele cisalhamento que a gente tem no parafuso do comando da Porsche, da Porsche Cayenne, que também tem uma quebra muito parecida, né? Ele se dá na versão do parafuso Torx fêmea com guia, com mais material. E lá é substituído por um parafuso com a mesma cabeça, só que fêmea sem guia, ou seja, um fêmea com menos material, uma liga diferente, lógico, isso tem bastante influência, mas veja que não é a diferença de macho, que é o parafuso novo, em relação ao fêmea, que eu acho que é o problema. A origem do problema, pelo menos desse carro aqui, foi a corrosão. O parafuso, se você olhar aqui ele por dentro, a gente não tem aquela marca típica de cisalhamento, né? Que você tem assim a torção dos grãos aqui da matriz da liga aqui, né? Você tem uma corrosão de dentro para fora que entrou tanto no parafuso que acabou o material. E ela acabou corroendo o material, né? Acabou tirando o material e deixou a cabeça mais fraca. Lógico que se eu levar isso aqui é uma análise totalmente visual, tá? Existem laboratórios de metalúrgicas, né? de metalurgia, na verdade, que fazem uma análise melhor, né? dessa que eu estou fazendo visualmente, mas essa é a conclusão que eu tomo olhando para essa peça. Porque se eu olhar para essa outra que ainda não abriu, eu percebo justamente uma corrosão bem na área, acentuada, bem na área onde esse quebrou. E se eu olhar aqui por dentro do material, a gente percebe que essa corrosão penetrou mesmo, né? Até o momento que o parafuso quebrou e aí não foi o suficiente para manter o cabeçote lá e selar a compressão dentro do cilindro. Então a substituição para um parafuso Torx fêmea para um Torx macho não é para mim a solução do problema. A solução para mim está nessa parte da corrosão galvânica, do contato. E perceba que aqui na parte inferior desse parafuso ele tem até um outro material, né, do parafuso novo, que vai dar o contato ali na lubrificação, aqui com a interface do cabeçote, para você torquear e o atrito que vai ter entre o cabeçote e o parafuso não frear, né? Não criar um contra-torque aqui, uma resistência à aplicação do torque aqui para eu apertar esse parafuso lá dentro, né? Então você vê que até aqui a fábrica se preocupa com o comportamento ali do parafuso para quando você estiver apertando, né? Mas para mim, assim, os dois parafusos são de aço, mas a liga ela é diferente. Eu podia botar naqueles espectrômetros, né? Que a gente põe um laser aqui e aí ele queima um pouco do material, vaporiza e aí ele, pelo espectro, ele define qual que é a composição de cada uma das ligas. Se essa liga aqui ela for mais resistente ou até mais nobre que o próprio cabeçote, o que a gente vai ter é o inverso, né? Isso aqui vai virar o cátodo e o anodo vai virar lá o cabeçote, e a corrosão vai partir para o cabeçote, né? E lembrando também que isso daqui para mim foi causado pela ausência da troca ou pelo atraso na troca do fluido de arrefecimento, certo? Com a degradação ali, com o aumento da condutibilidade elétrica do fluido de arrefecimento dentro do motor, a corrosão acelera.
entendeu? O fluido velho vai corroer, e vai corroer, nesse caso, nesse motor, corrói o pior parafuso de todos, né? Quer ver, ó? Vem cá, vem um outro motor aqui, Honda dessa vez, japonês que não quebra, vem cá ver do que eu tô falando. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma corrosão, aqui eu tenho um motor Honda V6, mais antigo, da década de 90, que sobreviveu aos anos 90 e os anos 2000, as oficinas que existiam aqui no país, né? Mas veja que mesmo um carro... Tá com cara de Ferrari isso aí. Mesmo um carro que teve as trocas, né, da parte do arrefecimento em dia, ele está sujeito a essa corrosão que ocorre aqui. E veja que no sistema de arrefecimento eu tenho um bocal com uma liga ferrosa, veja o laranja aqui, e um bocal com uma liga de alumínio, veja esse branco, né? O óxido do alumínio geralmente ele é branco, circulando no mesmo sistema. Ou seja, se eu tiver um eletrólito aqui, vai haver doação de elétrons, né? E a corrosão aqui, a oxidação de um desses dois caras, né? Ou dos dois também, porque não é só a corrosão galvânica que acontece aqui, né? Então perceba que, enfim, isso acontece em vários motores, ok? Acontece em barco, que está lá na água, seja salgado ou não, né? Barco de água salgada tudo quebra antes, né? Porque o sal, enfim, corrói tudo. Vamos voltar lá para o M56. Então, em resumo, o que a gente tira de conclusão aqui? Troca o seu fluido de arrefecimento, ok? A porcentagem de defeitos que a fábrica, isso eu peguei num boletim do departamento lá de trânsito dos Estados Unidos. Quantidade de problemas que existem de carros de M156. Isso aqui acontece até um certo ano, até 2011, se eu não estou enganado. Depois eles mudam o esquema do parafuso. Mas para carros que estão até com 60 mil milhas, 100 mil quilômetros, a taxa de incidência desse problema, ela é tipo de 2 a 3%, super baixa, né? Passados-se os 30 anos, com tudo certinho, vai corroer e pode dar esse problema, ok? Bom, vamos lá, porque tá confuso, eu sei porque eu fico vomitando as coisas e aí eu perco o raciocínio, mas vamos lá. Número 1, passagem do parafuso de esquema fêmea para macho. Sim, vai adicionar material, mais material, menos chance de dar problema, ainda que a corrosão esteja presente, ok? Número 2, corrosão galvânica precisa de materiais com ligas diferentes em contato. Nós temos exatamente o contato do cabeçote aqui, nessa área onde tem a corrosão, e nós temos o contato com o bloco aqui, nessa área que também possui um ponto de corrosão. Veja que está branquinho aqui, certo? Bem nessa virada. E o restante é o eletrólito, tá? Eletrólito em corrosão galvânica pode ser fluido de arrefecimento, pode ser ausência de fluido de arrefecimento e pode ser umidade também, né? São vários tipos de meios onde há condução de eletricidade, que é o que você precisa para criar célula galvânica, certo? E por último também a gente precisa citar sim a corrosão por estresse. Ok? Corrosão por estresse, ela vai se dar sim nos pontos de estresse e exatamente, se você ver aqui esse parafuso, nós temos corrosão aqui e nós temos corrosão aqui, na maioria dos parafusos, que são os dois pontos de maior estresse aqui, certo? Mas, se você dá uma olhada em todos os parafusos, eu tenho oxidação no meio deles também, certo? Veja esse daqui, por exemplo, que ela começa a descer por todo o parafuso. Esse daqui, corrosão, ela está basicamente no corpo inteiro, mas no ponto onde a gente tem aquele contato dos metais diferentes, nós temos a maior parte da acentuação. Então pode ser no final até um mix dos dois aqui, mas a gente precisa investigar isso num laboratório, com análises microscópicas da granulação dos componentes, do óxido que está sendo formado aqui, certo? A formação e o acúmulo de óxido geralmente cita mais a corrosão galvânica, certo? Então, de novo, essa daqui é uma análise que eu estou fazendo visual, analisando o aspecto das coisas sem utilizar equipamento, né? Para a gente fazer uma análise metalúrgica mais precisa, ok? Então, citado os 3 pontos, a polêmica continua, cada um acha o que é, e vamos continuar com o assunto da corrosão, porque não é só aqui o problema de corrosão. Outro problema crônico, já não tão comum, mas que a gente já fez alguns aqui no sistema do M156,
isso acontece em várias montadoras, não é específico da Mercedes. Eu tenho aqui, ao mesmo tempo, aqui na mesma hora, eu citei agora a Porsche Cayenne, que quebra o variador, né? E eu tenho outros carros aqui fazendo serviços no variador de fase do comando. Espera aí. Então aqui na frente do cabeçote nós temos essas peças. São duas solenoides e dois sensores de fase que variam e fazem a leitura da polia do comando, seja de admissão e exaustão. São duas polias que nós temos aqui. Bom, em resumo, isso daqui é um componente hidráulico que funciona com pressão de óleo, certo? O óleo precisa preencher algumas galerias que estão aqui dentro para que a variação do local que entra o óleo, seja por aqui ou seja por aqui, nesses sulcos, certo? Vai fazer com que o variador atrase ou adiante o seu momento de abertura. Tá ligado aqui direto no comando. Essas solenoides que controlam para onde esse óleo vai entrar. Se vai entrar para fazer o variador desse lado ou se vai entrar para fazer o variador se mexer para esse lado. E aí a gente altera a fase, né? A gente tira de sincronismo, atrasa ou adianta um dos relógios aqui, fazem parte do movimento de atuação aqui do motor. Eu tô tentando deixar simples, mas esse vídeo não tem script. Eu tô vomitando informação aí, ao mesmo tempo traduzir. Muito comum, a gente já fez vários casos aqui na verdade, é o variador descarregar, ele não mantém mais pressão hidráulica, descarrega o circuito inteiro e aí você deixa o carro parado 1, 2 dias na garagem. Quando você deixa ele parado 1, 2 dias, o óleo começa a vazar do variador, né? Aos poucos. E aí você vai ligar o motor de manhã, como não tem óleo mais dentro lá do variador, e você vai dar a partida, você vai girar o motor precisa girar para que a bomba de óleo carregue, jogue óleo para cima, preencha o variador de novo, para daí ele começar a fazer a sua atuação. Quando não tem óleo dentro do variador e o motor está girando, basicamente o variador bate dentro dele, né? Tem umas galerias tão ocas que o variador bate nele próprio. E aí faz um barulho horrível, né? De manhã. Você liga o carro faz... Parece que quebrou o motor. E isso acontece com frequência, né? E vai piorando com o tempo, né? E aí, quando acontece isso, não tem jeito. A gente tem que trocar o variador, tá? Outro problema que acontece aqui, também relacionado à metalurgia, mas dessa vez não em relação à corrosão galvânica, e sim à interface, né? Na zona de extrema pressão entre o came do comando e o tucho. Então eu tenho aqui um dos comandos do M156, tá escrito aqui, ó, 156, feito na Alemanha. Nós temos ele aqui. Ele é um comando oco, ou seja, passa óleo por dentro dele. E o comando, ele tá para atuar aqui na base da válvula, onde a gente tem esse tucho mecânico, certo? E ele basicamente tem contato direto com o tucho, né? Esse formato aqui do came serve para quando o comando estiver girando e tiver indo entrar em contato com o tucho, ele vem e aperta e abre a válvula, certo? E aí quando o comando vem para sua fase de fechamento, ele fecha ele e aí a pressão aqui do tucho junto com a pressão da mola empurra de volta para o lugar. Essa é a função, é assim que é o comando de válvulas aqui do M156. Existem outros desenhos, né, de comando, outros mecanismos, mas aqui a gente trabalha com esse esquema de tucho mecânico em cima da válvula, ok? O que acontece aqui está exatamente nessa zona. Essa aqui é considerada uma zona de extrema pressão, ou seja, a única coisa que vai evitar com que esse cara destrua esse cara é o lubrificante que tem aqui. Acontece com o tempo um desgaste em alguns modelos, tá? Tanto do came quanto do tucho. Acaba acontecendo um desgaste aqui. Isso por causa dos materiais ali. Também isolado bem no início da geração desses motores, esse problema foi corrigido depois, no meio da vida que esse motor ele era vendido no mercado, né? Esse daqui especificamente, os comandos estão perfeitos. Mas outros serviços que eu fiz aqui de desmontagem de tampa de válvulas, aqui a gente tem a tampa de... Outro problema, pera aí. Aqui vai a tampa de válvulas, né? Aqui ó, bonitona, escrita AMG, né? E nós temos uma junta aqui, ó. Ó aqui a junta, ó. E muito comum essa junta com o tempo ela ficar ressecada, né? E aí não veda mais e começa a vazar óleo. Aqui tá tudo cheio de óleo, só que fica tudo lubrificado. E o óleo começa a vazar para fora do motor. Quando você tira a tampa para fazer o serviço, para trocar a junta, você tem acesso aqui aos lobos de comando e eu já vi alguns, tá? Com a ponta aqui do comando começando a ter uma coloração diferente
mais escurecida, né? E o mesmo vale aqui para a capa do tucho aqui, ó. E esse problema foi resolvido aí no meio da vida, que conforme esses motores eram vendidos, eles detectaram esse problema e mudaram o material aqui dos componentes, certo? Resolveram o problema com o avião voando. Próximo problema que tem aqui. Alternador do M156 é um alternador Bosch, um bom alternador, mas aparentemente, ó, esse aqui ele já foi feito, né? Esse aqui tá com a etiqueta de garantia, né, em português, porque ele já foi feito recentemente, inclusive, faz um ano que esse alternador foi feito. E aqui nós temos um alternador simples até, olha lá, uma placa de diodos, um regulador, tal, deve ser o que, uns 120, 140 amperes aqui, né? Mas basicamente todos os alternadores de M156 vão dar problema. O reparo costuma ficar bom, certo? E a própria Mercedes hoje fornece alternadores reparados à base de troca, né? Os famosos refurbished, e a gente já instalou vários aqui, tá? É uma alternativa, você compra a peça com mais garantia e é uma peça Mercedes, né? Eles pegam a base de troca lá nos Estados Unidos, certo? Então, alternador também é um ponto crítico de manutenção do M156. Que mais? Coletor. Pera aí, melhor só comparar, porque esse aqui não é desse carro. Vou pegar o desse carro também, vou botar lado a lado. Vai ficar bem claro qual que é o problema. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é motivo de orgulho. Isso aqui é como se fosse aquela camisa aberta do bicheiro com aquela corrente de ouro, né? O cara estufa e mostra pra todo mundo. É isso aqui, ó. Coletor de admissão, tanto que tá aqui a corrente de ouro, ó. Os caras põem a plaquinha com o nome. Esse daqui é o Boiler André. E esse aqui era o... não, isso aqui não dá pra ler, não. Esquece. Enfim, esse é o coletor desse carro. E aqui nós temos um coletor de uma liga leve. Por que eu falo liga leve? Será que tá escrito? Tá escrito. E eu tava certo porque eu ia falar magnésio. E é de magnésio, certo? Então aqui eu tenho, ó, MgAlZn, certo? Então é uma liga com magnésio, alumínio e zinco, né? E utilizar magnésio para componentes aqui da parte da admissão, tampa de válvulas, muito comum as tampas de válvulas ali nos anos 80 e 90 serem de magnésio, e muito comum essas tampas, passado aí os seus 30 anos, começarem a pipocarem, né? Que nem roda antiga de magnésio ficava porosa, né? O que é essa porosidade? É a oxidação do magnésio com o tempo, durante o tempo, né? Porque o oxigênio vai lá e vai oxidando tudo por dentro. E aí ele penetra mesmo e o negócio começa a ficar que nem cupim, né? A madeira começa a ficar porosa, né? E exatamente isso acontece aqui, mas não por cupins, e sim por uma questão de potencial elétrico. De novo, essa corrosão, ou eletroerosão, a gente pode também classificar como isso, talvez. Porque eletroerosão é quando você tem o arco, né? Tá derretendo, entendeu? Derrete. Vem ver de perto aonde que derrete esses coletores. E aí causam vários problemas. Então dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó, a flauta de combustível de aço inoxidável, ok? Na ponta dela eu tenho uma peça aqui que parece ser de alguma liga de latão, bronze, né? Por ser esse metal mais amarelo aqui. Tô chutando materiais. E aí eu tenho o coletor de magnésio, né? Coletor leve, fácil de fundir, né? Tem essa característica aqui da superfície, da textura, né? Típica de magnésio isso daqui. Eles pintam de cinza. E aqui, ó, na fixação eu tenho um outro parafuso, que não é de inox, não é de magnésio, né? Mas ele tá aqui, ó. Ele que prende essa orelhinha aqui e prende a flauta, que vai prender o bico, né? Vai posicionar o bico. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Nesse ressalto do coletor, aonde a gente tem a rosca do parafuso. Veja que o material ele é fininho, né? A gente não tem muita parede. Eles botaram o suficiente aqui para ter um lugar para fazer o buraco da rosca. E aqui, ó, tá tudo certo. Vamos olhar os quatro, porque são quatro. Vamos olhar agora lá na frente. Então tô do outro lado da flauta. Aqui também, ó, perfeito. Sem novidade, certo? Vamos olhar agora o terceiro. Então dá uma olhada aqui. Aqui também perfeito. Nada de novo. Posição dos bicos está alinhado. E vamos olhar o quarto, lá do outro lado. Então dá uma olhada nessa quarta, no coletor aqui do carro. Perceba que eu já tenho
uma trinca, né? E isso aqui é o mais comum desse coletor, é essa trinca devido à oxidação do magnésio. Vamos dar uma olhada numa desmontada. Então dá uma olhada na trinca aí desse lado, né? Lembrando que nós temos o parafuso que deveria rosquear aqui dentro. Não é mais possível fazer isso, né? E dá uma olhada para ver o que acontece com o material de dentro para fora. Eu sequer tenho mais rosca ali, ó. A rosca ela pipocou, ela derreteu. Não consigo mais rosquear mais nada. E pelo fato de eu não conseguir mais rosquear a flauta de combustível que vai prender os bicos aqui, eu acabo tendo uma entrada, o bico fica torto, né? Então eu tenho aqui, ó, um injetor, né? A gente prende ele aqui por cima. E aí, como eu não consigo mais prender aqui a flauta, né? O bico ele fica torto assim, ó, e acaba tendo uma entrada de ar. E aí o carro às vezes dá uma falhadinha, né? Perceba que também a outra aqui, ó, já começa a trincar. Essa aqui nem tem mais contato com a flauta, também ela começa a trincar. A base aqui, ó, do caninho, né? Esse cano ele vem para cá, também tá trincando, né? E não é só aqui que esse coletor trinca. E aqui dentro do coletor, se eu abrir, eu tenho aqui, ó, o variador dos intake headers, né? Controlado por essas válvulas, que também quebram. Ah, a gente já tirou, só tenho aqui eu tenho uma hastezinha, né? E aí, controlado por uma solenoide. Tá aqui na frente, ó. Tá aqui, ó. Solenoide, né? Aqui é o MAP. E aí a gente tem essas hastes controladas por esse diafragma aqui, que controlam o caminho do ar aqui dentro do coletor, né? E aí trabalho com o duto mais curto ou o duto mais longo, dependendo da posição, ó. O duto mais longo é esse, então o ar que vai entrar nesse cilindro aqui, ele entra por aqui, faz todo esse caminho. Se eu medir daqui até aqui, eu tenho um comprimento. Quando o duto abre, o ar preguiçoso não vai pegar o caminho mais longo, ele pega o caminho mais curto. Se eu medir daqui para cá, no mesmo cilindro, eu tenho um duto mais curto, né? Então, em resumo, já expliquei isso tantas vezes aqui no canal. Baixa rotação, alta rotação e uma variação aqui no meio, ok? Aí isso aqui facilita o motor encher. Dá uma olhada para ver o que acontece com o material. Nessa parte que está oxidado, tem um buraco aqui, ó. Esse é o nível de oxidação que acontece. Então o motor derrete e não é só aqui, ó. Se você ver aqui a placa das duas borboletas, esse carro tem duas borboletas, ok? Eu também tenho um indício de corrosão, ó. Dá para perceber aqui, ó, nessa espécie de flange, né, que o magnésio ele tá, ó lá, se esfacelando. E por aqui também a gente acaba tendo entrada de ar. Eu não vou tirar tudo isso daqui, vou deixar, enfim, eu queria mostrar o negócio todo derretido, tá aí, ó. Tá tudo derretido. Aí você vai ficar aqui caçando entrada de ar. Aí o motor tá falhando, você fica lá horas tentando caçar a entrada de ar, né? Faz teste de fumaça, entra com a fumaça aqui, tá tudo certo, porque o vazamento é interno, porque as borboletas estão aqui dentro. Então, assim, ó, a gente pega lá a W203, 203 ou 202? 202, que tinha aquele motor 6 em linha, que tinha as tampas de válvulas de magnésio, né? E elas... Isso aqui é... As borboletas são boas, mas o coletor em si é sucata. Eu uso isso aqui para exemplificar, para explicar para o cliente que ele vai ter que trocar o coletor de admissão porque o coletor está derretendo. E aí isso aqui não é uma peça barata, né? E aí eu preciso de auxílios físicos para explicar a necessidade do problema. Por isso que eu tenho esse daqui separado. Existe uma forma de resolver que eu vejo aí no mercado. Se a gente dá uma olhada nessa daqui, ó, vocês vão ver que ela começou a derreter, o que dá para ver por fora, porque o restante tem que tirar para ver, né? Mas por fora alguém já usou Durepox para prender essa flauta lá. Esse é um tipo de reparo que eu não faço aqui na Vanguard, ok? Tem que trocar o coletor para resolver o problema, tá certo? Reparo de Durepox em coletor de AMG não é uma opção. Então, acho que é um pouco disso. Esse é um outro AMG, esse é um M177. Tá com o escapamento furado. Acabou de chegar o carro. Mas enfim, não foi por causa de corrosão. Não, foi por causa de corrosão sim, porque é aqueles escapamentos artesanais feitos aí, sei lá onde, né? O cara não purga por dentro, né? E aí na hora do metal que tá fundido ali, ele se solidifica, entra em contato com a atmosfera e cria uma liga muito frágil. Enfim, veja que
tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo tem a mesma origem, né? E o M156, que antigamente era uma referência, né, de uma lenda mesmo, né, alemã da próxima década gloriosa dos anos 90, né, quando esse motor foi lançado, ele tinha um desempenho descomunal, né? Você botar isso aqui num sedã médio, numa C, e ter lá os seus 60 kgf de torque depois de remapear, era uma coisa impensável na época, né? Até a M3, eu já falei algumas vezes isso aqui no canal. O M3 V8 tinha 60% do torque que esse motor tinha, né? E os dois se competiam. E a gente grava o vídeo aqui no meio da oficina mesmo, os caras manobrando o carro. E eu tava certo, era uma Ferrari, essa é uma 458. Enfim, M156, um querido, um ícone da indústria, que infelizmente está começando a apresentar alguns problemas na escolha de materiais. É uma escolha de utilizar magnésio, não é coisa recente. Que nem eu falei, a W202 sofreu muito com as tampas de válvulas de magnésio, BMW também tinha as mesmas tampas de magnésio, e todas elas duram aí os seus 20 anos. Depois o magnésio começa a ficar poroso e começa a derreter. Aqui nesse carro ainda nós temos o problema do parafuso do cabeçote, que nesse caso aqui foi corrosão, e nós temos... o que mais que derreteu aqui? Tudo. Eu não gosto de mostrar esses vídeos assim. Primeiro que eu conto aqui anos de labuta, né? Pra gente pegar essas corrosão aqui internas e tal, a gente sofreu bastante, né? Então toma aí, me dá a curtida. Mas eu não gosto de mostrar os motores, falar de tanto problema num vídeo só, né? De áreas diferentes, né? Mas é a realidade, né? Se você tiver um carro com um motor desses, traz aqui, a gente faz tudo o que você precisar. E fica de olho também, né? Precisa de arrefecimento, dá uma trocada preventiva para você adiar a tua vida lá do parafuso. Coletor de admissão não tem o que fazer. E essa 458 não vai deixar o filme terminar o vídeo, né? E outra coisa também, se você está pensando em comprar esses carros, né, para manter um ícone desses aí, deixar para os teus filhos, para as próximas gerações, né, fazer essa missão honrosa e gloriosa, né, que eu acho que é para poucos homens, diga-se de passagem. Se você estiver fazendo uma pré-compra, você sabe que eu tenho um problema com essa palavra pré-compra, tá? Nenhuma pré-compra hoje no país vai desmontar coletor ou vai desmontar parcial do motor para saber se foi feito ou não o parafuso de cabeçote, ou para saber se a parte interna do coletor de admissão está derretendo ou não. Isso aqui envolve peças, são juntas que eu preciso trocar aqui. Se eu montar com as antigas não vai dar certo, né? Para a gente acessar e fazer uma análise visual, ok? Entenda a natureza do problema, a gente está falando de partes internas aqui desse motor, que são bem escondidas, bem inacessíveis, né? Para a gente chegar nesse nível aqui, tem algumas horas de serviço, tem as peças que eu já falei, as juntas aqui que a gente precisa trocar, não dá para montar com a antiga, porque vai criar um novo problema, né? Mas não se desespere, tá? Nós temos vários casos aqui, a gente faz, assim, esse motor aqui semanalmente, sempre tem algum carro, uma ML, uma C, uma S, uma E, com esse motor aí, fazendo algum tipo de manutenção. Não falei de todos, nem vou entrar nos outros aqui, que tem outros problemas também para a gente pegar. Mas lembre-se, eu estou falando aqui de problemas com carros de 20 anos, ok? 20 anos é mais ou menos a época que esses carros estão circulando. Mãos de diferentes donos, passou por mãos de diferentes oficinas, ok? Nada sobrevive à passagem do tempo, ok? Então, se você tem uma joia dessas aqui, esteja ciente das manutenções, façam elas, vai durar mais 20 anos, pelo menos, ok? Algumas outras coisinhas aqui dá pra... Tem algumas manhas pra gente dar uma longevidade maior para alguns componentes aqui, mas isso eu não vou contar nesse vídeo, ok? E ele termina por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avant Garde.